Se eu perguntar para você o que realmente gera mudança na vida das pessoas, o que realmente faz com que a pessoa mude a situação da vida dela, se eu fizer essa pergunta para você, o que você vai me responder? Qual vai ser a resposta? O que realmente gera a mudança na vida da pessoa, e seja em qualquer área, o que realmente gera essa mudança? O que faz com que a pessoa ela mude? O que é que faz? Entendeu? O que causa isso? E o porquê que é tão difícil a pessoa mudar? Qual é a causa que faz com que seja tão difícil acontecer uma mudança na mente da pessoa, na vida da pessoa, entendeu? No modo geral, o que causa essa resistência, entendeu? É sobre isso que nós iremos falar. E como criar na nossa vida aquela realidade que nós tanto desejamos. Não uma fantasia, não o mundo da Disney, não, tá tudo bem, não, ok, não. Entendendo que na vida existem sim os desafios e não tem nenhum problema em existir os desafios. O problema, ele só se encontra na maneira como nós lidamos com esses desafios. Entende? Então, como criar uma realidade que nós tanto desejamos? Entendeu? O porquê que isso é tão difícil? O porquê isso é difícil? É sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Então, se você já gostou dessa introdução, entendeu? Aqui no YouTube, aqui no inscrever-se, você pode clicar e para você se inscrever no canal, deixa o seu like, entendeu? Isso é muito importante. Primeiramente vale entender o seguinte: temos que começar do começo, né? Começar do começo. Todo ser humano, ele nasceu para quê? Todo ser humano, ele nasceu, é natural do ser humano o quê? O que é natural do ser humano? O natural do ser humano é ele crescer, ele evoluir, ele progredir, entendeu? É ele avançar. Esse é o natural, esse é o processo natural do ser humano, entendeu? Então, qualquer trava que você encontrar que impeça isso, esse avançar, entendeu? Não é algo natural do ser humano, não é algo natural do ser humano, ou seja, não veio nele, exemplo de fabricação, é um defeito, entendeu? É um defeito, é algo que deve ser resolvido, é algo que deve ser tratado, entendeu? Então, é natural do ser humano esse evoluir, entendeu? Esse fluir, assim como em todas as espécies, entendeu? O natural é que você joga uma semente na terra e ela floresça ali, você cuidando dela, entendeu? Ela vai florescer, ela vai crescer, ela vai avançar, ela vai progredir e ela vai virar ali uma árvore, entendeu? Então isso acontece em todas as áreas, em todas as espécies, e com o ser humano não é diferente. Ele está aqui para ele evoluir, entendeu? Isso querendo ou não, o ser humano ele é assim, independentemente da raça dele, independentemente de tudo, ele nasceu para evoluir. Só que o que acontece? Quando somos criança, é por isso que toda criança ela sonha, ela imagina. Quem nunca, quando era criança, disse, quando eu crescer eu quero ser isso, quando eu crescer eu quero ser aquilo, quando eu crescer eu vou ser assim, assim, assado. Ela não pensa nos obstáculos, ela não pensa nas dificuldades. Mas ela não pensa porque ela é criança, porque realmente as dificuldades existem. Ok, só que ninguém ensinou para aquela criança como desejar aquilo. Essa criança ela não fez nenhum curso de como ter ambição, ou seja, isso é natural dela. Quem é que ensinou a criança a dar os primeiros passos? Quem é que ensinou uma criança a engatilhar até a mamadeira que ela tanto deseja ali? Quem é que ensinou isso? Ninguém. Ela vai atrás disso de forma natural.
entendeu? Então, é natural do ser humano ir atrás daquilo que ele tanto deseja. Isso é natural do ser humano. Mas quando o ser humano ele cresce, quando nós vamos crescendo, o que acontece? Está ali aquela criança, só que ela vai o quê? Ela vai escutando o que o pai dela fala, ela vai escutando o que a mãe fala, ela vai escutando o que os professores falam, ou seja, o ambiente em que ela está ali inserida, ela vai o quê? Absorvendo todo aquele conteúdo, todas aquelas experiências, ver, ouvir e sentir. Ela vê como que os pais dela agem em relação a qualquer assunto, ela escuta as pessoas falando de tal assunto, ela vê o que o professor dela está falando sobre tal assunto, e ela vai absorvendo tudo aquilo, e aquilo vai criando nela crenças, ou seja, conhecimento. Aí o que acontece? Aí ela começa a ter o quê? Ela começa a ter vários conceitos sobre a vida, vários conceitos sobre alguma coisa. Só que antes não tinha nenhum conceito, antes era só o natural. Aí ela vai crescendo, aí vai adquirindo conceitos dos adultos. Aí agora ela sabe que não é tão simples, que não é tão fácil, que não é isso, que não é aquilo. Só que o que acontece? O errado não é isso. Não é errado ela saber dessas coisas. Mas o problema está em ela achar que só pelo fato de existir esses desafios, só pelo fato de que realmente, que a realidade, ela é sim desafiadora, muitas das vezes, o erro está em ela, só pelo fato de saber disso, se desconectar do que ela realmente é. Se desconectar do que ela realmente é. Quando ela se desconecta do que ela é e passa a acreditar que ela é aquilo que ela é o conceito que ela aprendeu, aí que entra as dificuldades. Aí que ela não se enxerga como uma pessoa que pode criar a vida que ela deseja. Aí que ela começa a enxergar tudo com uma visão não primária, não aquela visão não ingênua, mas de fé que ela tinha quando era criança. Agora ela está vendo tudo com base no conceito que ela aprendeu dos pais, dos professores. Ou seja, ela não está vendo o céu limpo, ela está vendo o céu um pouco, ela está enxergando um pouco do céu, só que na frente tem um tanto de fumaça, entendeu? Existe um tanto de fumaça. O que são essas fumaças? Essas fumaças são os conceitos que ela aprendeu com os professores, que ela aprendeu com os pais, as experiências ali que ela teve com as pessoas no decorrer do crescimento dela ali, entendeu? E o problema está nisso. Aí é por isso que a pessoa estuda desde criança até a fase adulta, e ninguém questiona, ela não pergunta, ninguém questiona o que você realmente gosta, qual é a sua inclinação natural, o que você faz com muita facilidade naturalmente. Ninguém pergunta isso. Já nasce com uma cartilha pronta para ela trabalhar em um lugar, para ela fazer tal faculdade, e não existe nada de errado nisso, se realmente esse é o desejo da pessoa. Só que é errado também afirmar que esse é o único caminho para ter o sucesso ou realizar o que a pessoa deseja na vida dela, entendeu? Afirmar isso é errado também. Entende? Então, antes de tomar essa decisão, carreira, que é muito importante, a pessoa, o certo seria o quê? Ela olhar para dentro dela e perguntar: o que eu faço melhor do que
a maioria das pessoas, ou seja, qual é o meu talento natural? Qual é o meu talento natural? Qual é a minha inclinação natural? É olhar para isso e perguntar como que eu posso fazer renda com isso? Como que eu posso contribuir com o mundo através disso? Como que eu posso fazer com que o mundo seja um lugar melhor com isso, com esse meu talento? Como que eu posso agregar mais para o mundo com esse meu talento? Essas sim são as perguntas que deveriam ser feitas. Só que ninguém questionou sobre isso, só que ninguém falou sobre isso. A pessoa foi logo estudando ali no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior ali, fez uma faculdade, uma pós-graduação e está ali em um emprego que ela não gosta e agora, daqui para frente, ela vai viver ali, cara, os próximos 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos ali, frustrado. E o que acontece? O que vai acontecer? Ela vai procurar essa satisfação em outros lugares. Só que esses lugares, ela não vai encontrar essa satisfação. Ela vai procurar isso em várias outras coisas, em vícios, em várias outras coisas, só que ela não vai achar. Enfim, ela vai viver uma vida frustrada pelo fato de não ter olhado para dentro dela. Entende? Isso é muito profundo. Essa é a razão da maioria do sofrimento do ser humano. Entendeu? É não olhar para dentro. É olhar somente para fora e achar que a solução da felicidade, da alegria está fora. Não, nunca está fora, está dentro. Entende? Nunca está fora, está sempre dentro. Porque o mundo ele não é aquilo que as pessoas falam que é. Não, o mundo ele é o que você percebe dele. Se você perceber de uma maneira positiva, ele é positivo. Para você ele é positivo e tá tudo bem. Você está se sentindo bem. Só que para outra pessoa, ela pode perceber de uma outra maneira. Entende? Então, começa daí. É daí que vem essa mudança. E por que é tão difícil? O porquê é tão difícil o ser humano ele mudar? Por que é tão difícil o ser humano ele alcançar a mudança? Eu já respondi. Primeiro é porque ele não olha para dentro, ele olha para fora. E porque desde criança foi juntando ali conceitos sobre a vida. Entendeu? Pelo fato de o ser humano se identificar com esses conceitos, ele deixa a fé de lado. E fé aqui eu falo aquele de ouvir aquela voz, aquela intuição, entende? Ele deixa de ouvir aquela intuição, aquilo que está além das coisas que ele sabe sobre ele, entende? Então, por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil acontecer essa mudança? Por causa de uma coisa chamada programação mental. O que acontece? Não adianta eu virar para você e falar assim, ó, olha, você tem que ter disciplina para fazer tal coisa, você tem que ter foco para fazer isso, para fazer aquilo outro, você tem que ser um ser humano mais focado e tal. Cara, não adianta eu falar isso para você, porque eu não estou indo na causa, eu estou tentando mudar algo na consequência. O fato de você não ter foco e não ter disciplina não é causa de nada, é somente consequência de uma causa mais profunda. É consequência de uma causa mais profunda, é consequência da sua programação mental. Cara, mas o que é isso? Programação mental? O que é isso? Programação mental é o seguinte, as convicções que você tem sobre você, as convicções que você tem sobre a sua vida. O que é convicção? É certeza absoluta de alguma coisa. Entendeu? É certeza absoluta sobre alguma coisa. Você está convicto disso.
Eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que tem a programação mental do seguinte: já que fulano de tal nasceu em uma família pobre, em uma família que não tem dinheiro, ele vai terminar a vida da mesma forma que ele nasceu, em uma família pobre, em uma família sem dinheiro, entendeu? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Se a pessoa tem essa programação mental, eu posso virar para ela e falar assim: olha, você tem que ter mais foco para você mudar a sua vida, você tem que ter mais foco para você fazer isso, aquilo e avançar na vida financeira. A pessoa, ela pode fazer isso várias vezes. Ela pode fazer isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 90 dias, 1 ano, só que ela não vai ver mudança. Ela não vai ver mudança na vida dela. Por quê? Porque a programação mental dela não está conectada com aquilo que ela está fazendo. Ou seja, qualquer dificuldade que ela encontrar, ela vai parar no meio do caminho. Ela não vai dar continuidade naquilo. Não vai dar continuidade naquilo. Porque a programação mental dela não está de acordo com aquilo que ela está fazendo. Ela vai estar fazendo aquilo e falando assim: nossa, que saco, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou anotando gastos? Para que eu estou fazendo isso? Para quê? Onde que eu vou chegar nisso? Por quê? Porque lá dentro dela, ela sabe qual é a convicção dela. Só que isso não acontece de forma consciente. Ela nem sabe o porquê que ela não consegue fazer tal coisa. Ela nem sabe por que ela está agindo de tal forma. Mas ela está agindo por causa da convicção mental que ela tem. E essa convicção ela pode ter adquirido da família dela, pode ter adquirido lá atrás, na infância ou na adolescência, ou alguma experiência que ela teve.